Olá, tudo bem? Eu sou Marcial Farias e você está no canal Vocacionados. E seguimos estudando aqui o livro de Efésios e falando esta semana um pouquinho sobre relacionamentos conjugais. E em um contexto onde o divórcio e a infidelidade são comuns nestes relacionamentos, muitas mulheres que se envolvem com homens casados se perguntam por que estes homens não deixam as suas esposas para assumir este novo relacionamento. Essa é uma questão que traz outras dúvidas, passando pela estabilidade do casamento, mesmo que ele esteja ali sendo infiel, passando pela complicação que vem a partir do momento que se pede o divórcio, o que leva estes homens infiéis a optarem por manterem uma vida dupla em vez de pôr fim ao seu relacionamento. Se o casal tiver filhos, aumenta ainda as dúvidas. E estas questões têm tudo a ver com o que vamos estudar hoje, à luz do que Paulo escreveu em Efésios. Por isso que o tema que eu escolhi para o vídeo de hoje é Homens Frouxos que não amam a Deus. É isso mesmo, homens frouxos que não amam a Deus. Por isso, fique aqui até o final para descobrir por que eu escolhi este tema para o vídeo de hoje e aproveita também e fique para juntos orarmos uns pelos outros. Ao final de cada vídeo, ou um pouco antes, é claro, eu oro pelos pedidos que você deixa aqui na descrição do vídeo ou por aqueles pedidos que você faz quando nos envia um WhatsApp. Por isso, fique com a gente até o final, mas antes, verifique se você está inscrito, se a sua notificação está habilitada e aproveita também, já deixa o curtir, comente também do que você está achando do nosso conteúdo e convide os seus amigos para conhecer o canal Vocacionados. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Também aproveita para se inscrever, deixar o curtir, habilitar, comentar e compartilhar o nosso conteúdo. Sinta-se à vontade aqui em nosso canal e sempre volte, porque aqui tem vídeos diariamente. Antes de eu rodar a vinheta, não esqueça, você pode fazer o seu pedido de oração. Então não sai daí, eu rodo a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a palavra de Deus. Diz a Bíblia, maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 25. Do Antigo ao Novo Testamento, encontramos uma rica gama de relatos, parábolas e lições que revelam a natureza do relacionamento entre Deus e a humanidade. Duas passagens que se destacam neste contexto são Efésios 5, 25 a 27 e 29 e a história da menina abandonada que está em Ezequiel 16, versículos de 1 a 14. Embora sejam encontradas em diferentes partes da Bíblia, estas passagens compartilham elementos marcantes que Paulo incorporou em sua carta aos Efésios. Por isso, eu quero, antes de comparar estes dois textos, ler com você o texto do profeta Ezequiel. Então, vamos lá. Pegue a sua Bíblia, abra no livro de Ezequiel, capítulo 16, começando do versículo 1 e lendo até o versículo 14. E a Bíblia diz assim: Então recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, faça Jerusalém ver como são detestáveis seus pecados. Transmita-lhe esta mensagem do Senhor, o soberano. Você não passa de uma cananeia. Seu pai era amorreu e sua mãe era hitita. No dia em que você nasceu, ninguém cortou o seu cordão umbilical, nem a lavou, nem a esfregou com sal, nem a enrolou em panos. Ninguém teve compaixão nem cuidado de você. No dia em que você nasceu, você foi rejeitada e abandonada no campo. Mas eu passei por lá e a vi, indefesa, esperneando em seu sangue, e eu lhe disse, viva, e eu a fiz desenvolver-se como uma planta no campo. Você cresceu e se tornou linda joia. Seus seios se formaram e seu cabelo cresceu. Mas você continuou nua. Quando passei por você outra vez, vi que já tinha idade suficiente para amar. Eu a envolvi com meu manto para cobrir sua nudez e pronunciei meus votos de casamento. Fiz uma aliança com você, diz o Senhor soberano, e você se tornou minha. Então lavei você e limpei o seu sangue, e passei óleo perfumado em sua pele. Eu lhe dei roupas caras de linho fino e de seda, e com lindos bordados e sandálias feitas do mais excelente couro de cabra. Também lhe dei belas joias, pulseiras e lindos colares, uma argola para o nariz, brinco para as orelhas e uma bela coroa para a cabeça. Assim você foi enfeitada com ouro e prata. Suas roupas eram feitas de linho fino e seda e tinham lindos bordados. E você comia os alimentos mais seletos, farinha da melhor qualidade, mel e azeite, e se tornou mais linda do que nunca. Parecia uma rainha, e de fato era. Sua fama logo se espalhou por todo o mundo por causa da sua beleza.
Eu a vesti com meu esplendor e aperfeiçoei sua beleza, diz o Senhor soberano. Belo texto, não? Esta passagem, juntamente com a de Efésios, apesar de pertencerem a diferentes livros e contextos bíblicos, compartilham elementos que revelam a profundidade do relacionamento entre Deus e o seu povo, utilizando ali de metáforas vívidas e poderosas. Tanto em Ezequiel quanto em Efésios, encontramos a imagem do abandono inicial seguido por um ato de redenção. A menina abandonada em Ezequiel é descrita como nascida na impureza, rejeitada e lançada à própria sorte. No entanto, Deus a resgatou, cobrindo-a com seu manto, lavando-a e adornando-a com riquezas. Da mesma forma, Efésios fala sobre Cristo amando a igreja que estava em estado de impureza e pecado e que foi purificada através do sangue do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. As duas passagens fazem referências à lavagem e purificação. Ezequiel descreve o processo de lavagem da menina abandonada, enquanto Efésios fala sobre a lavagem da água pela palavra como parte do processo de santificação da igreja. Ambas as histórias comunicam a ideia de uma transformação interior e uma purificação espiritual. A imagem de adornar e vestir também estão presentes nas duas passagens. Ezequiel fala sobre Deus vestindo a menina abandonada com roupas finas e adornos, simbolizando a restauração da sua dignidade e da sua beleza. De maneira semelhante, Paulo em Efésios menciona a igreja sendo apresentada como uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, ressaltando a ideia de uma igreja adornada espiritualmente. Tanto em Ezequiel quanto em Efésios, há referências a alianças e relacionamentos. Ezequiel descreve a aliança que Deus faz com aquela menina que foi abandonada, enquanto Efésios fala sobre o relacionamento entre Cristo e a igreja, enfatizando o amor e o compromisso mútuo. Em ambas as passagens, é enfatizado a transformação e a restauração da beleza. Ezequiel descreveu como a menina abandonada que estava inicialmente desfigurada tornou-se extremamente formosa após ser adornada por Deus. Já em Efésios, a igreja é apresentada como digna de realeza após ser purificada e transformada pelo amor de Cristo. À medida que examinamos estes elementos compartilhados, torna-se evidente que Paulo incorporou a essência da história da menina abandonada de Ezequiel em sua carta aos Efésios. Ele utilizou estes elementos para ilustrar o profundo amor de Cristo pela igreja e o processo de purificação espiritual e transformação que ocorre através deste relacionamento. E assim como Deus redimiu e restaurou a menina abandonada, Cristo redimiu e restaurou a igreja, purificando-a de suas impurezas e vestindo-a com a beleza da sua santidade. Além das semelhanças, também existem diferenças significativas entre estas duas passagens. A menina abandonada em Ezequiel é uma representação simbólica da cidade de Jerusalém, enquanto Efésios se concentra no relacionamento entre Cristo e a igreja como um todo. Além disso, enquanto a passagem em Ezequiel inclui elementos de infidelidade e prostituição espiritual, Paulo em Efésios enfatiza o amor sacrificial de Cristo e a responsabilidade dos maridos de amar as suas esposas. Já começou aí a entender o porquê da escolha do título para o vídeo de hoje? Ainda não? Então segue comigo aqui para não perder nada e eu prometo que ao final você vai matar a charada. As passagens de Efésios capítulo 5, 25 a 27 e 29 e a história da menina abandonada de Ezequiel 16, versículos de 1 a 14 compartilham elementos marcantes que revelam a profundidade do amor de Deus e o processo de redenção e transformação espiritual. Paulo, ao escrever aos Efésios, incorporou estes elementos em seu ensinamento para ilustrar o relacionamento entre Cristo e a igreja. Estas passagens nos lembram da capacidade de Deus para transformar a impureza em pureza, a rejeição em redenção e a decadência em beleza. Elas continuam a nos inspirar e ensinar, revelando a natureza eterna do amor de Deus pela humanidade. O que vimos no livro de Efésios é o apóstolo Paulo apresentando uma metáfora profunda e inspiradora ao associar o relacionamento entre Cristo e a igreja ao contexto de um casamento no Oriente Antigo. Neste rico simbolismo, ele revela a natureza do amor incondicional de Cristo pela humanidade e oferece conforto duradouro para os crentes. Os versículos 25, 26, 27 e 29 de Efésios 5 são trechos entrelaçados que se tornam portas de entrada para a compreensão deste amor e do conforto de Deus. Ao mergulharmos nestes versículos, somos levados a um mundo onde o passado e o presente se fundem, onde costumes ancestrais lançam luz sobre a relação mais sublime entre o Criador e a sua criatura.
Paulo habilidosamente molda esta metáfora de casamento antigo para transmitir o que Cristo sente pela humanidade e como isso ecoa nas nossas próprias vidas. A analogia entre o relacionamento conjugal e o relacionamento entre Cristo e a Igreja é em si mesmo um testemunho da sua criatividade e da sua compreensão profunda. Ao se basear nos costumes e papéis de um casamento no Antigo Oriente, Paulo não apenas utiliza uma imagem culturalmente familiar, mas também cria um vínculo entre o conhecido e o divino, entre o secular e o espiritual. E em Efésios 5:25, Paulo começa com uma afirmação impactante: maridos, amai a vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nessa declaração, Paulo estabelece um paralelo direto entre o amor de Cristo e o amor conjugal. A metáfora aqui ganha vida ao evidenciar o sacrifício supremo de Cristo na cruz do Calvário como um ato de amor incomparável. Assim como um marido no Oriente Antigo se entregava à sua esposa, Paulo destaca que Cristo se entregou à igreja de maneira tão profunda que nem mesmo a morte pôde separá-los. Isso ilustra o amor inabalável e o compromisso absoluto de Cristo para com a humanidade, que transcende o tempo e as fronteiras culturais. Nos versículos seguintes, Paulo ressalta que o propósito desta entrega sacrificial de Cristo foi santificar a igreja, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. Essa referência à lavagem da água evoca a prática ritual da purificação que era comum em muitos contextos culturais antigos. Na metáfora do casamento, isso simboliza o desejo de Cristo de apresentar a igreja a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e sem coisa semelhante. Aqui, Paulo está explorando mais profundamente a ideia da pureza e da perfeição, comparando a busca de Cristo pela santidade da igreja à busca de um noivo ali no Antigo Oriente por uma noiva impecável. Além disso, Paulo utiliza o versículo 29 para destacar que ninguém jamais aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo fez com a igreja. Este versículo ressalta a conexão intrínseca entre Cristo e a igreja, equiparando a relação entre o marido e a sua esposa. A imagem de cuidar e nutrir a própria carne reforça a ideia de amor incondicional e cuidado constante. Através desta comparação, Paulo sugere que a relação entre Cristo e a igreja é caracterizada por uma proximidade que transcende qualquer entendimento humano, assemelhando-se ao laço entre duas pessoas que são uma só carne. Este entendimento, por sua vez, oferece um conforto incomparável aos crentes. Ao perceber que o próprio Cristo se entregou em um ato supremo de amor, somos levados a uma jornada através do conhecimento e reflexão. Enquanto enfrentamos os desafios da vida, encontramos consolo na certeza de que somos amados incondicionalmente, assim como uma noiva antiga era cuidada e protegida por seu noivo. Agora ficou claro o porquê do tema Homens Frouxos que não amam a Deus? Pois é, quando não retribuímos o amor de Deus por nós, deixamos de olhar para nossa esposa com o olhar apaixonado que Deus dirigiu a nós, e não há nada que nos impeça de flertar com outras mulheres que não aquela que Deus escolheu para nós, assim como Ele escolheu a nós para sermos a sua igreja. Por conta do medo e das pressões sociais, deixamos de amar a Deus e de fazer a sua vontade e passamos a agir motivados por puro egoísmo, deixando ser levados pelo vento de doutrinas que vão contra a vontade de Deus. E tudo o que passamos a fazer reflete o quanto estamos distantes do ideal divino. E assim, passamos a relativizar tudo, até mesmo a santidade do casamento, deixando de nos importar com a fidelidade para com o nosso cônjuge. A metáfora do casamento no Antigo Oriente nos lembra que somos amados além de qualquer medida, convidando-nos assim a viver as nossas vidas com gratidão, propósito e confiança naquele que nos ama com seu amor eterno. Quando enfrentamos momentos de dificuldades, incertezas ou mesmo dúvidas, podemos olhar para esta imagem e encontrar fortaleza, pois a compreensão do sacrifício de Cristo como um ato de amor inigualável nos lembra que somos preciosos aos olhos de Deus, independentemente das nossas imperfeições e erros. Por isso, devemos parar de ter medo de aceitar o amor de Deus e deixarmos de ser frouxos, pois Ele está nos convidando para um compromisso sério e duradouro, onde iremos viver com dedicação e propósito, conscientes de que somos parte de algo maior do que nós mesmos. Esse entendimento nos encoraja a buscar o bem-estar dos outros, o que inclui a nossa esposa,
e a demonstrar amor e compaixão em nossas ações diárias, refletindo assim o amor que Cristo tem por nós. Pense nisso, leia sua Bíblia, pare de ter medo e ser frouxo e que Deus nos abençoe. E chegou o nosso momento de oração. E em nosso momento de oração, nós vamos orar pelo pedido do Isaías Brasil. O DDD dele é 99, final do celular 9466. Ele pede por sua saúde física e por seu crescimento espiritual, para que Deus fortaleça suas decisões tomadas e o livre de todo o mal. Também vamos orar pelo pedido da Socorro. O DDD da Socorro é o 98, final do celular 3362. Socorro pede pelo neto, o Gabriel, que está com um probleminha de bronquite, que tem levado ele ao hospital muitas vezes. Então vamos orar pelo Gabriel, pelo Isaías, pedido da sua vovó, a Socorro. Do jeito que você está, feche seus olhos e oremos ao Senhor. Pai amado que estás nos céus, muito obrigado a Deus pelo dia, obrigado pela tua proteção, o teu cuidado, a tua salvação e a tua graça em nossas vidas. Queremos colocar em tuas mãos o Isaías, o pedido da Socorro pelo netinho Gabriel também. O Gabriel passa por problemas de saúde com sua bronquite. Já o Isaías pede a cura física também, mas a força para ele permanecer firme em suas tomadas de decisões. Tomadas de decisões que ele fez ao teu lado. Por isso, ó Deus, fica com Isaías. Fortalece-o com o poder do Deus Espírito Santo agindo em sua vida. Fortalece também a vida da Socorro, fortalece a saúde do pequeno Gabriel. Ó Pai amado, nós estamos aqui felizes porque o Senhor tem cuidado de nós, mas também aflitos, porque há muitos filhos e filhas que passam por problemas semelhantes ao do pequeno Gabriel e também do Isaías. Visita-os, faz o teu milagre em suas vidas acontecer, que eles sintam a tua presença e a tua direção, e que eles respondam positivamente ao chamado do Deus Espírito Santo em suas vidas. Por isso, ó Deus, esteja com cada um dos teus filhos hoje que acompanha este conteúdo. Fortalece-os na tua graça, no poder do Deus Espírito Santo e os prepara para o teu reino. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a certeza da tua salvação. Nós oramos desde já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você ter participado conosco deste nosso momento de oração. Aproveite também para convidar os seus amigos a conhecer o nosso canal, compartilhe o conteúdo que você recebeu. E se você tem um pedido especial, pode nos enviar pelo WhatsApp, o número aparece em algum momento aqui, ou se você preferir, deixe aqui na descrição do vídeo o seu pedido de oração. Você sabe que este conteúdo também está na web rádio Ecoar e que você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e a gente se encontra amanhã. Até lá!